Texto puxa texto. Carta ao leitor. Nós estudamos anteriormente esse gênero textual e vimos que carta ao leitor refere-se a uma resposta publicada através de uma rede de comunicação, que pode ser uma revista, um jornal ou até mesmo na internet, para responder uma pergunta do leitor feita para essa rede de comunicação. Número 1. Os textos a seguir são respostas a cartas de leitores. Leia as perguntas no final da página e copie-as no lugar correspondente. Bom, aqui no final da página nós temos 3 perguntas. Primeira pergunta: por que às vezes chove em pedras de gelo? Segunda pergunta: por que as nuvens de chuva são pretas? E terceira pergunta: por que as nuvens são brancas? Aqui na página nós temos 2 textos, ou seja, 2 cartas ao leitor. Nós iremos ler a resposta publicada e iremos colocar aqui nas linhas a pergunta ideal para obter essa resposta. Bom, a primeira pergunta misteriosa aqui foi feita por Eike M. de Medeiros, um garoto de 6 anos que mora em Limeira, em São Paulo. A resposta enviada pelo meio de comunicação foi a seguinte: quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela. Por isso, parece mais clara. Qual dessas 3 perguntas se encaixa perfeitamente a resposta? Copie apenas uma pergunta, tá bom? O próximo texto, a pergunta misteriosa, foi feita por Júlia Vieira, que mora em Votorantim, em São Paulo. A resposta enviada pelo meio de comunicação foi a seguinte: quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho das pedras variam bastante. Novamente, procurem a pergunta ideal para essa resposta. Número 2. Releia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas. Lembrando que as palavras destacadas são aquelas que estão em negrito, dela e ela nesse texto. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Letra A. As palavras destacadas se referem à água, à nuvem ou à luz. Marquem com um X na alternativa correta. Agora, vamos refletir um pouco sobre a pergunta da letra B. Qual é a função dessas palavras? Quais palavras mesmo? Dela e ela. Nessa situação, as palavras dela e ela estão substituindo a palavra nuvem. Vamos ler agora usando a palavra nuvem no lugar dela e do ela. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através da nuvem, dando a impressão de que a nuvem é escura. Em uma única frase, nós usaríamos 3 vezes a palavra nuvem. Esteticamente falando, não ficaria legal, né? Ficaria muito repetitivo. Então, nós substituímos a palavra nuvem por dela e ela. Isso para evitar a repetição de uma mesma palavra várias vezes em uma única frase. Explique aqui na letra B, com as suas palavrinhas, qual é a função dessas 2 palavras nessa frase. Número 3. Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas por ela ou dela. Letra A. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que a nuvem carrega. Aqui embaixo das palavrinhas a nuvem está sublinhado. Vocês irão substituir essas 2 palavrinhas ou por ela ou dela.
A palavra que se encaixar adequadamente no contexto da frase, vocês devem transcrever a frase inteira aqui, tá bom? Substituindo a nuvem por uma dessas duas palavras. Não é apenas a substituição das duas palavrinhas, não. É a frase inteira. Letra B. A nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através da nuvem. Aqui as palavras que estão sublinhadas são da nuvem. Vocês deverão reescrever a frase inteira e substituir essas duas palavrinhas, ou por ela ou por dela, usando a palavra adequada de acordo com o contexto da frase. Número 4. Releia esse trecho. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Aqui na letra A, vocês vão sublinhar, que é passar uma linha embaixo, como são chamadas as pedras de gelo que caem das nuvens. Vocês têm essa resposta nesse trecho. Leiam novamente se for necessário. Letra B. No quadro ao lado, represente por meio de desenho uma chuva de granizo. Granizo é uma chuva de gelo. Vocês podem usar lápis de cor, tá bom? Não podem usar canetinha.